Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Eu sou o pastor David Domenicali, esse é o nosso canal Degustação Teológica, onde nós falamos sobre questões ligadas à fé, vida cristã, com uma degustação de teologia inserida, tá bom? Para você aprender a gostar de teologia em pequenas doses e também entender que teologia é para a igreja, né? Também, a teologia é para a vida, é para a igreja e também, lógico, para a academia, para a universidade, né? É, e a nossa proposta é essa, tá bom? Falar um pouco de cada coisa aqui. Esse canal é simples, mas as informações aqui são importantes, né? Às vezes a gente posta pregação na igreja mesmo. Aqui tem programas que a gente vai participar, a gente coloca aqui no canal disponível, né? Um bate-papo. E esses vídeos que eu faço aqui de forma bem caseira, né? De forma bem simples, sem edição, mas que certamente podem contribuir com você para alguma coisa. Peço que você me ajude, se inscreva aí no canal, ajuda a divulgar, se você gostou do assunto, achou interessante, né? Curte também o vídeo, tá bom? Compartilha aí também na rede social, beleza? Ah, Antes que você pergunte também, né? Poxa, mas pastor, você é da onde? Eu sou da Igreja Batista Fraternidade, tá bom? E se você perguntar também, pô, mas você fala tudo isso e tem alguma base para falar, né? Isso não quer dizer muita coisa, né? Mas a gente procura ter pelo menos assim um respaldo, né? Além das pesquisas que a gente faz, né? De gente que estuda mais que a gente, de gente que tem um gabarito maior do que a gente, né? A gente aprende com gente, gente que não aprende com ninguém, gente fadada ao fracasso, né? Pessoas que buscam sucesso em alguma área, né? Ou tentam crescer, são pessoas que aprendem com outras pessoas, né? A gente precisa um do outro, ninguém cresce sozinho. Mas assim, falando um pouco, né? Eu não vou ficar falando isso tudo, todo vídeo, né? De credenciais, até porque isso não é muito relevante, mas para quem possa interessar, né? Eu sou bacharel em teologia, minha graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, tenho pós-graduação, né, com especialização na área de teologia sistemática pela Faculdade Batista do Paraná, né, a FABAPAR, e também concluindo agora uma pós-graduação em liderança pela FTSA, pela Faculdade Teológica Sul-Americana também. E também sou licenciado em filosofia e em história, tá bom? Só para você saber um pouquinho aqui da minha formação. E então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Lembrando que não é tudo que eu falo que é lei, que é absoluto, né? Mas eu tento ser ponderado, mostrando aquilo que é fato ou aquilo que é fundamental e aquilo que dá para abrir, né? Para abrir e dizer, olha, isso aqui pode haver outras posições, outras interpretações, a gente é tranquilo sobre isso, tá bom? Mas tem coisas, queridos e queridas, que são definitivas, né? E aí tem coisa que é fechada, não dá para abrir para diversas formas de interpretação, não, né? Tem coisa que sim, tem coisa que não, né? Se você catar, por exemplo, a questão da escatologia, né? Existem pessoas que tentam dizer que a volta de Jesus é simbólica, nunca vai acontecer de fato. Eu já trato isso como uma heresia, né? Apesar de muitos acadêmicos na área da teologia e da filosofia acharem esse pensamento sensacional dentro da área da teologia liberal. Eu já acho absurdo e isso não faz parte da teologia histórica ortodoxa, tá? Por que eu falo teologia histórica ortodoxa? Porque tem muita gente que já começa a questionar o que é ortodoxia, que a palavra ortodoxia é crença correta ou forma correta de interpretar as escrituras ou a fé. E então, portanto, eu tento explicar que há uma corrente histórica de alinhamento na teologia ortodoxa, tá? Eu falo desse alinhamento histórico de pontos fundamentais da fé. Lembrando que dentro da teologia nós separamos doutrinas fundamentais ou centrais e doutrinas secundárias, né?
ou periféricas, que são aquelas cabíveis de dupla interpretação ou mais interpretações. Por exemplo, a volta de Cristo, né? Tirando alguns pensadores, né, da teologia liberal que acham que ela não é uma volta literal, né, real, tirando isso, porque isso para mim é heresia, é absurdo, mas dentro da corrente teológica histórica ortodoxa majoritariamente, né, unânime, aliás, que a volta de Cristo ocorrerá, não vai demorar, as profecias estão se cumprindo e Cristo voltará de fato, tá certo? Então, Cristo voltará de fato, isso não tem o que discutir. Agora, isso é uma doutrina central na ortodoxia cristã. Cristo, de fato, voltará literalmente e irá trazer com ele o juízo, né, o juízo final. Haverá aí novo céu, nova terra, enfim. Escatologia isso, tá? Eu estudo sobre as últimas coisas do que eu estou falando para você agora. Mas tem aí a doutrina periférica. Qual que é a doutrina periférica? Existem alguns pontos que aí há abertura para discussão. Por exemplo, haverá, antes da volta de Jesus, um período de tribulação, tá? Uma tribulação terrível, haverá manifestação do anticristo na terra. Isso é fato também, antes da volta de Cristo, tá? E, aliás, o caminho já está sendo preparado com tudo isso que você está vendo aí acontecer no mundo, tá bom? Já estamos aí no início das dores, imagina, nos princípios do fim, tá bom? Ainda não é o fim, mas é o princípio do fim, com certeza. Agora, a volta de Cristo vai acontecer, é fato, ele vai julgar todos os homens, haverão os salvos para a vida eterna e haverá também a condenação eterna para os ímpios, né? Aqueles que não estão em Cristo e que não fizeram a vontade do Pai. Muito bem, mas antes disso acontecer, haverá um período de tribulação no reino do anticristo, que isso também é literal, é fato, na ortodoxia cristã. Só que aí existem pensamentos diferentes. Jesus vai permitir que a sua igreja fique aqui durante esse período de tribulação, que nós chamamos de o pensamento tribulacionista, né? Que vai passar, né, pela tribulação, né? é, é, né, ou pós-tribulacionista, né, ou seja, os salvos verão a glória de Deus de fato após a tribulação. Então é o pensamento pós-tribulacionista. Ou aqueles que pensam que Jesus vai arrebatar sua igreja antes dessa tribulação ou no meio dela, né? Jesus vai arrancar, vai haver um arrebatamento, as pessoas vão sumir no meio aí da tribulação ou antes da tribulação. Então, esse pensamento é o pensamento dos pré-tribulacionistas, ou seja, que serão arrancados da terra, raptados para o céu com Cristo antes dessa tribulação. E a tribulação só haveria de sofrer os ímpios que não têm parte com Jesus, né? Até que Jesus realmente desça aqui, estabeleça o seu reino e julgue a todos. Então, eu estou mostrando para você que a volta de Cristo é concordância, é um tema central da teologia ortodoxa, mas a doutrina de quando será, antes, a igreja será arrebatada antes da tribulação ou após a tribulação, isso aí é periférico, porque tem duas correntes e as duas têm seus textos, suas explicações. Aí cada um entende de um jeito, tá? E o importante é saber que, independente de você ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, ou mid-tribulacionista, não importa, o importante é você saber que Jesus está voltando, que a tua vida tem que estar na presença de Deus, né? Como um servo, como filho de Deus salvo que você é, dando frutos de arrependimento, né? Com a sua vida no altar do Senhor, se é que eu posso usar esse termo, né? Mas diante do Senhor, com sua vida aos pés da cruz, tá? Aguardando a volta de Cristo. Até porque, né, se ele não voltar ainda nesse seu tempo, certamente você irá falecer um dia, né? Espero que demore esse dia para todos nós, né? O dia da morte, mas todos morrerão. E aí, independentemente disso, você tem que estar preparado para se encontrar com o teu Deus, tá bom? Com o único Deus, aliás, né? Criador dos céus e da terra. Muito bem, pessoal.
Então, eu quero dizer, falei tudo isso, já falei demais, né? Mas eu quero deixar isso aqui bem claro, que em todos os vídeos a gente trabalha com isso. Coisas que são fundamentais, não dá para negociar, não dá para interpretar de outra forma, e algumas coisas que a gente, apesar de dar nossa opinião, não é assunto fechado, tá bom? Agora eu quero falar um pouco aqui de um olhar que eu tenho sobre linguagem, tá? Linguagem e expressões em louvores, tá? É, e eu quero começar primeiro sobre licença poética ou linguagem poética. Olha, tanto a Bíblia é cheia de palavra poética, né? De palavras em sentidos figurados, em expressões simbólicas, e uma grande linguagem poética. Tem muito isso nas escrituras, tá? Salmos você vai ver isso, né? De monte, né? Vários salmos aí com muita coisa poética, né? Enfim, a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, tem muita poesia, né? Agora, pessoal, os louvores normalmente também trabalham muito com poesia, né? Com linguagem poética, né? E uma das canções que me chama a atenção, que tem bastante linguagem poética, por exemplo, que é uma canção muito linda que nós cantamos lá na Batista Fraternidade, é o louvor Me Ama, o título do louvor Me Ama. Eu não sou da área da música, né, do louvor, mas eu vou me arriscar aqui a cantar para você saber de qual música eu estou falando. A letra é assim, ó. E é bíblico, a letra ela tá ligada a aquilo que a Bíblia relata, tá? Isso é muito importante, entender que as músicas que nós cantamos é uma espécie de Bíblia cantada, tá? Tem que estar em conformidade com aquilo que as Escrituras dizem, para a gente não cantar uma heresia, beleza? Então vamos lá. Esse louvor aqui, ó. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Não é lindo? O céu se une à terra como um beijo apaixonado. O coração dispara em meu peito acelerado. Não é lindo? Olha, o céu se une à terra como um beijo apaixonado. O meu coração dispara no meu peito acelerado. Que coisa linda, que linguagem poética, bonita, né? Que expressão linda. Linda. A música é linda. Me ama, ele me ama, ele me ama. Ô, pelo amor de Deus, não vai sair do canal porque você tá horrorizado de me ver cantando, tá? Mas escute bem, tem um detalhe aqui nessa música que eu acho que o pessoal deu uma escorregada, tá? Porque tem uma expressão aqui que eu acho complicado para ter nessa música. Por exemplo, o trecho que ele canta assim: somos a sua herança, ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Peraí. Tá tudo lindo, mas essa palavra, essa frase, né? Se a graça é um oceano, nós estamos afogando. Eu acho que essa palavra afogando não caberia aqui, queridos. Por quê? Porque a palavra afogamento é algo relacionado a estar sufocado, sem ar ou morrendo, né? Seria horrível comparar algo bom de Deus com um afogamento, né? Então, esse afogamento, né? Nós estamos afogando, eu acho que poderia ser substituído por mergulhando, né? Vamos lá, vamos ver como é que ficaria mergulhando. Somos a sua herança, ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, nós estamos mergulhando. Olha, eu sei que pode ficar meio assim estranho para você, mas ela é muito mais cabível com o sentido do que significa graça. Né? Graça é a revelação da misericórdia de Deus, é o alívio daquilo que nos sufoca. Então não pode ser algo que nos afoga, tá? Então, mas pastor, é linguagem poética. Não, linguagem poética é uma coisa, agora tem palavras que não são cabíveis.
Tem um outro louvor que fala assim: estou desesperado de amor. Não sei se vocês viram esse louvor, né? Eu nem lembro da letra, um louvor um pouco mais antigo aí, mas desesperado de amor, querido, a palavra desesperado de amor não cabe para um cristão em relação a Deus. Por quê? Porque Deus é abundante em amor. O desesperado de amor é o cara que não tem o amor correspondido, né? A palavra desespero vai no contrário de esperança. É o cara que não tem esperança do amor, né? Ele não alcança, para ele esse amor aí ele não pode alcançar jamais porque não é um amor correspondido. Então, aquela história, o cara, a mulher não me amou, eu morri de amor, né? Me matei, me joguei da ponte. Aí no caso seria o fantasma falando, né? A pessoa fala, o cara se matou porque ficou desesperado de amor, ou seja, ele amava uma pessoa e ela não correspondeu, e ele perdeu o sentido da vida sem ela e morreu. Que isso é um absurdo, né, irmãos? Porque por mais que você ame uma pessoa, o teu sentido máximo de vida tem que ser o amor de Deus, tá? Por isso que você nunca deve se matar, porque o amor de Deus você sempre terá. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo e entregou o seu filho Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Tá? Então, o apóstolo João vai dizer também, né, que a gente ama a ele, né, porque ele nos amou primeiro, né? Então, assim, não tem nenhum motivo de você ficar desesperado de amor em relação a Deus, porque o amor de Deus, ele é abundante sobre as nossas vidas. Tá bom, queridos? Então, uma coisa é a linguagem poética, licença poética, enfim. Outra coisa é você usar palavras como essa, desesperado de amor, ou estamos afogando na graça. Isso não existe, tá? A graça te salva, ela não te mata. Ela te dá vida no lugar de morte, tá bom? E afogamento é tirar a vida de você, tá? Então, eu acho que isso aqui precisaria ser revisto, tá? Outra coisa, né? Algumas pessoas dizem, olha, não é legal você chamar Deus de você. É óbvio que na maior parte das vezes nós chamamos Deus de Senhor, né? Ou Jesus de Senhor. Ó Senhor, né? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ou Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, olhai por nós, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Então, a maioria das vezes, sim, nós usamos a palavra Senhor porque é o que Ele é, o Senhor das nossas vidas, o Senhor dos senhores, o Senhor absoluto. Mas na expressão da língua, né, o uso de você não é tão errado assim. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você, tá? Você já viu um louvor que diz assim, um louvor bem bonito, eu acho, tá? Mas ele diz assim: eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Ora, essa música fala de alguém que quer ver a Jesus, né? Quer ver o Cristo. Muito bem, e ele trata de você de forma muito respeitosa. Você sabia que você pode ser usado como tu? Que tu e você, apesar de um ser o singular em terceira pessoa, que é o você, tá? É um pronome de tratamento direto, mas é usado como se fosse uma terceira pessoa, tá? É, O tu é usado em segunda pessoa, tô falando do português brasileiro, tá bom? O tu normalmente, ou ele é usado em lugares bem assim específicos, ou seja, mais regional do que Brasil, nível Brasil. O nível Brasil é usado o você, tá? O tu é usado em alguns lugares. Ué, tu não viu não, é? Tu não viu não? Tu tá brincando comigo? Isso aí são expressões de alguns lugares específicos. Normalmente, a maioria dos lugares, né, a nível Brasil, usa a expressão você. É mais natural, né? É mais direto, tá bom? Mas só que a palavra você, que pode ser usado como tu, né? Ela
é usado, o tu, por exemplo, vamos falar do tu. O tu, normalmente, não é tão usado, né, na linguagem atual. Ele é usado mais nas linguagens de textos antigos, né, como, por exemplo, a Bíblia, tá? Se você pegar o Salmo 139, na Almeida Corrigida Fiel, a ACF, você vai ver o Salmo 139, versículo 1, dizendo assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Olha só, tu me sondaste e me conheces. Você é obrigado a dizer tu me sondaste. Você não pode falar tu me sondou, tá errado. Se você quiser falar Senhor me sondou, você tem que falar Senhor, você me sondou e me conhece. Tá entendendo? Se você quiser falar Senhor, você me sondou e me conhece, tem que ser você. Porque se você falar, Senhor, tu me sondou e tu me conhece, você errou. Não dá. A palavra tu, você precisa mudar toda a estrutura. É tu me sondaste e me conheces. Você não fala, tu me amas, amor. Você chega em casa e fala para sua esposa, tu me amas, né? Querida, tu pegaste a chave do carro. Isso é linguagem bíblica, irmãos, e é antigo, é mais formal ali. Na linguagem direta, você usa, você pegou a chave do carro, você me ama, tá? Você vê que quando Jesus pergunta para Pedro, ele fala, tu me amas, né? Tu me amas, Pedro? Jesus pergunta para Pedro, tu me amas lá no evangelho, né? E Pedro responde, tu sabes que te amo, tu sabes. Agora, se você fosse usar para a linguagem, que é a mesma coisa, não é? Ele não está falando o Senhor, ele está falando tu é você, só que é numa outra forma, numa segunda pessoa, e de uma forma mais formal ali, né? E é usado muito em textos mais antigos, tá? É uma linguagem mais antiga, tá? Não se usava você, por exemplo. O você que se usava lá atrás era vossa mercê. E vossa mercê é utilizado para tratamento a reis ou alguém superior a você. Quando você ia falar com alguém que era uma autoridade, você falava vossa mercê me permite falar? Vossa mercê pode me escutar, poderia me escutar? Vossa mercê era uma palavra usada para ser dirigida a reis ou alguém de poder ou de cargo elevado, alguém superior àquela pessoa. Por isso que vossa mercê, com o passar do tempo, houve uma transformação e ficou vós me ser, vós me ser, vós me ser, e depois virou você. É isso mesmo. Era a vossa mercê para falar com os reis, que virou vós me ser, e agora é você, porque foi a transformação da língua, tá bom? Então, queridos e queridas, não é nenhum problema você falar, Senhor, você é o meu amor, né? Ou então, eu quero ver você, eu quero ver você. Porque você está dizendo a mesma coisa. É, quando você fala, Senhor, você me sondou. É a mesma coisa que dizer, Senhor, tu me sondaste, tá bom? Mas se você não vai usar a palavra sondaste, né? Ou se você não vai usar a palavra amas, você tem que dizer, então, Senhor, você vai dizer, aliás, você vai dizer, você me sondou, tá certo? E não tu me sondaste. Você vai dizer, você me ama, Senhor, ao invés de você dizer, tu me amas, tá bom? A não ser que você goste de falar, tu me amas, né? Tu me sondaste. Aí beleza, mas se você falar, tu me sondou, aí você quebrou, você matou o português. Então tem que ser você me sondou, tá? Ou então tu me sondaste, tá bom? Não tenta arrumar metade das coisas que vai dar errado. Então não tem nenhum problema você cantar eu só quero ver você, eu só quero ver você, porque a Bíblia diz tu és o meu Senhor, tu és a minha rocha, tu és a minha força. É a mesma coisa de dizer você é, porque não existe tu existe tu és a minha força.
Agora, se você quiser falar, você é a minha força, dá na mesma que tu és a minha força. Você é a minha esperança. Tu és a minha esperança. Você é a minha alegria. Tu és a minha alegria. É a mesma coisa, tá bom? Ninguém está desrespeitando Deus porque se trata de linguagem e linguagem atualizada, beleza? Bom, é isso, pessoal. É igual vós, né? Vós também é o plural, é o plural, né? É, no plural, cujo Jesus fala lá no Evangelho, no Sermão do Monte, ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Se mudar essa palavra, ao invés de sois, você quiser dizer vocês são, você não pode falar vós são o sal da terra. Ó, vós são o sal da terra, vós são uma bênção. Não tem como, tá? Tem que ser vocês são o sal da terra. Vocês são uma bênção. Porque se você usar o vós, como está na Bíblia, você é obrigado a dizer vós sois o sal da terra. Ou então, vós sois uma bênção. Então, se você não vai usar o sois, então você vai usar o são, você é obrigado a usar o você, tá bom? Um pouquinho de português, eu não sou professor de português, tá? Mas um pouquinho só para você entender essa questão, que às vezes a gente vê o pessoal criticando o louvor, o jeito que falou, a expressão, papá. Então fica aí, tá? Uma dica, vamos analisar as músicas, se tem conteúdo bíblico, e a linguagem, se ela é respeitosa e está dentro dos seus limites. É isso. E o resto é só glória para Deus e aleluia. Amém, queridos? Curte o vídeo, compartilha com alguém, principalmente se alguém é do louvor, né? E vamos seguir em frente juntos nessa, tá bom? Qualquer coisa, estamos à disposição. Curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Abraço, até o próximo vídeo.